Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula hoje, né? No final tem um pequeno exercício para a gente estar fazendo juntos, ok? Estou disponível aí a todo momento durante o horário de aula para qualquer dúvida. Valeu, obrigado. Bom pessoal, a gente vai falar hoje sobre a unidade 4, o alcance do controle. É uma discussão, uma reflexão, na verdade, sobre como a esfera administrativa trabalha, né, ou estuda essa questão do controle dentro das organizações, né? Então, alguns conceitos principais aqui. Então, esse alcance do controle busca, a princípio, indicar um número ideal de subordinados que um administrador pode atingir eficientemente. Então, esse estudo busca nos dar uma reflexão sobre esse tipo de assunto, né? Qual é a quantidade de subordinados que nós podemos administrar com eficiência ou que as empresas podem administrar com eficiência? Primeiro ponto, não existe receita de bolo. Então não tem número fixo de subordinado a se dirigir eficientemente. Uma vez que a gente vê gerente que administra uma só pessoa e administra mal, e outros gestores que administram centenas de pessoas e muito bem. Então isso depende muito de casos, como por exemplo, qual tarefa vai ser controlada. Se é uma tarefa altamente repetitiva, rotineira, fácil de ser medida, de ser acompanhada, é mais fácil de controlar do que outras com aspectos mais específicos, digamos assim, né? A outra questão é a qualidade da administração, a qualidade da questão empresarial, a qualidade do gestor, né? A outra questão, nível executivo, né? Em que área, nível hierárquico a pessoa está, né? Qual é o nível do trabalho a ser executado. Então isso também influencia muito na quantidade. A intensidade da supervisão exercida é uma atividade que depende de supervisão constante? Ou é uma atividade que pode ter supervisões executadas de maneira mais divididas no decorrer do tempo? Eu posso fazer intervenções pontuais, por exemplo, o controle da fiscalização, né? Vamos pegar aqui o Ministério da Agricultura. Em pequenas empresas, o Ministério da Agricultura faz visitas periódicas para avaliar esse histórico de controle. Em grandes empresas existe um fiscal da Receita, do Ministério da Agricultura full time, o tempo todo dentro da empresa. Então esse controle, essa intensidade de supervisão depende muito do tipo, né, de qual estratégia ser utilizada. Então um pequeno laticínio na nossa região ele não tem um fiscal full time para controlar ele. A PIF-PAF tem um departamento o tempo todo para controlar a PIF-PAF. Então depende muito de qual a intensidade da supervisão também a ser exercida. E a outra questão é a capacidade dos subordinados. Então se o subordinado ele tem confiança, competência, disciplina para exercer determinada atividade, não vai precisar de muita supervisão. Agora o outro profissional vai precisar de mais supervisão. Então, olha só, teoricamente, então com ênfase nesse teoricamente, né, o número ideal, né, para autoridades superiores, ou seja, para nível de presidência, diretoria, vai variar de 3 a 6. Porém, uma pesquisa realizada pela American Management Association, né, com 100 grandes empresas nos Estados Unidos, ela diz que esse número varia de 1 a 24. Então, o número de subordinados é superior, na prática, do que o que teoricamente se diz. Bom, reforçando o que eu já disse lá atrás, né, para camadas onde as tarefas são mais repetitivas, o controle pode ocorrer com um número maior de subordinados, porque a tarefa é repetitiva, é fácil de identificar qualquer desvio, qualquer não conformidade, então é mais tranquilo. Bom, a gente trata também dentro do alcance do controle essa teoria de Graikundas.
Esse consultor, Greg Huns, ele propõe a teoria sobre o controle dele, né, em relacionamento e organização, ou relacionamentos na organização, em tradução a, do inglês, né? Ele indica que enquanto o número de subordinados aumenta em progressão aritmética, o número das relações decorrentes cresce em projeção geométrica. A gente vai ver aqui alguns exemplos que é bem lógico esse processo. Por quê? Quanto mais subordinados eu tenho, mais influência social, mais ruídos tende a ter nessa comunicação, né, hierárquica. Então isso pode surgir maiores complicadores, então fica mais complicado, fica mais difícil ter o controle desse processo quando eu tenho um aumento de subordinados. E quanto mais eu aumentar, maior vai ser o número de relações. Vamos ver alguns exemplos. A outra questão é que a teoria ela busca ilustrar esse princípio, né? Não tem aplicação prática, mas ajuda a explicar muito, ajuda a entender muito. Por exemplo, o fato da gente estar aqui nessa aula virtual, né, em decorrência de uma situação sanitária de saúde pública, pode ser explicado por essa teoria de Greg Kundas. Porque quanto mais pessoas tiver contato, né, maior vai ser a possibilidade de proliferação do vírus, do coronavírus. Então, por isso, o resguardar. Porque a proliferação vai ser em progressão geométrica, não vai ficar somente naquele círculo. Então, a gente vai ver uma questão muito interessante sobre isso. Bom, dentro dessa teoria também, para estabelecer número ideal de subordinados, então não tem uma receita de bolo, não tem solução prática, mas tem estudos, né, que eles buscam isso. Então compreende as variáveis personalidade e estilo gerencial. Então, dependendo se eu tenho uma personalidade de delegar mais, de entregar busca de resultados, né, entregar metas, então a minha tendência é que eu tenha controle a um número maior de pessoas. Se eu sou uma pessoa centralizadora, se o meu estilo gerencial é centralizador, tudo em minha pessoa, a tendência é que eu não consiga administrar muitas pessoas, até porque eu não vou ter tempo, né, nem para supervisionar ninguém, então eu não vou ter controle do processo. Outra questão também é o posicionamento da hierarquia. A tendência é que o diretor, a alta direção, tenha um número menor de subordinados do que a média direção. Vamos pegar aqui, para ficar bem claro, todo mundo sabe, o presidente da República. Então eu tenho o presidente da República e vice, e o presidente tem o que de subordinados? Basicamente o seu ministério. Cada ministro tem a sua equipe que na maioria das vezes é maior do que a equipe do presidente que lida só com os ministros. Então, dependendo do posicionamento hierárquico, eu tenho um número maior ou menor de subordinado. Entenderam? A natureza do trabalho também é importante. Se o trabalho é altamente especializado, eu posso deixar sem supervisão e cobrar resultado. Se o trabalho é repetitivo, eu posso delegar tarefas. Ou o trabalho depende de supervisão, depende de acompanhamento, né? Um cirurgião em treinamento, um médico cirurgião em treinamento precisa de ter o quê? Supervisão do seu professor orientador o tempo todo, de modo que esse supervisor, para fazer com eficiência esse processo, tem um limite, né, de alunos que ele pode receber. Né? Então, essa natureza do trabalho também é relacionada a isso. A outra questão é a capacidade profissional do subordinado. Quanto menor a capacidade, mais supervisão ele vai ter que ter. Certo? O estilo da supervisão exercida é um estilo que é mais
crítico, mais intensivo, ou é o estilo mais delegador, né, mais apaziguador? Então, olha só, quanto maior o número de pessoas que o chefe executivo supervisiona, menor é o nível hierárquico dentro da organização. Claro, tem uma quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas eu supervisionar, menor é a minha escada da hierarquia. Menos, eu vou ter um gerente para 20 pessoas, ou eu vou ter dois gerentes, ou dois supervisores para cada equipe de 10 pessoas, e um gerente para controlar as duas equipes. Então eu vou escalonando esferas hierárquicas. Então eu posso ter um desenho mais horizontal ou um desenho mais verticalizado, né? Graikunas então utiliza três tipos de combinações dessas relações entre superior e subordinado. Primeira relação simples e direta. O superior com o subordinado, subordinado com o superior. Não tem interferência, não tem problema. Se é só uma relação entre superior e subordinado, é mais simples, mais tranquilo, não tem desvio, não tem ruídos, né? Pode ter relações cruzadas, um subordinado com o outro. Então, eu supervisiono 5 pessoas e essas 5 pessoas relacionam-se entre si, de modo que pode haver o quê? Desenvolvimento de grupos sociais informais, né? Não faz parte da estrutura formal da empresa. Pode surgir conflitos, né? A questão de ego entre as pessoas, de interesse diferente. Então, isso vai surgindo. E também relações grupais. Tem 5 subordinados, eu vou conversar com 2, eu vou conversar com 3, ou com os 4, com 4, com 5, ou dentro desses dois, qualquer combinação de 2 funcionários, então as relações se multiplicam, ok? Então a fórmula geral dessas relações significa isso aí. NT é igual a N, que multiplica 2 elevado a n dividido por 2 mais n menos 1, sendo n o número de subordinados. Tá? Eu fiz aqui, vou mudar de tela, vou mudar aqui para o Excel, cadê? Está aqui. Eu joguei na fórmula de Excel para a gente entender essa quantidade de relação exponencial que existe. Eu peguei essa fórmula aqui, e joguei aqui na continha do Excel. Certo? De modo que, se eu tiver um subordinado apenas, eu tenho um relacionamento só uma relação de 1 para 1. Se eu tiver 2 funcionários, eu já passo a ter 6 relações. Uma com cada um dos subordinados, os subordinados entre si, o gerente com os 2 subordinados. Então, de modo que eu tenho 6 vias de relacionamento. Olha só como foi exponencial. Se eu aumentar para 3, eu passo a ter 18 vias. Se é 4, 44. Se é 5 funcionários, olha só a complexidade de relacionamentos que a gente deve trabalhar. Daí, a gente enfatizar na competência do gestor, competência do administrador. Ele tem que estar atento a isso. Essas relações são incontroláveis, não são administráveis, de modo que fala que essa teoria de Graikunas não tem aplicação prática, mas não serve de alertas. Não serve de um alerta muito grande para a gente medir isso. Né? Há uma pessoa que gerencia 20 pessoas, ou quantidade, mais de 10 milhões de possibilidades de ruídos. Né? Olha só a quantidade de relacionamento que existe dentro da organização de maneira informal, certo? Então você tem que ser muito bem claro ao passar uma mensagem, muito claro na organização. Vamos voltar aqui para a apresentação, né? E para a gente continuar. Então o dignificado, né, o que dignifica a teoria do Graikunas é o reconhecimento do problema de administrar os outros. Trabalhar com pessoas que têm caráter individual, caráter social, isso é muito, muito, muito complicado. Por isso que tem tanto estudo sobre isso, tem tanto estudo sobre liderança, tem
palestrante ganhando dinheiro com isso, consultor ganhando dinheiro com isso, porque lidar com pessoas não é fácil, tá? E lidar com pessoas é inevitável em qualquer empresa, em qualquer organização. Você pode pensar assim, ah, não, vou abrir uma pet shop, porque a pet shop eu vou lidar com animais. Não, você vai lidar com pessoas que são donas de animais. Então sempre você vai lidar com pessoas, vai administrar pessoas ou administrar por meio das pessoas. Então se a gente reconhecer essa dificuldade, nos serve de alerta. Opa, a gente precisa se atualizar sempre, buscar aí, né, fatores motivadores, motivacional, organização, liderança, trabalhar muito esse processo nas organizações. Bom, a administração então não tem que lidar somente com as personalidades individuais. Olha só que interessante. Não é só com personalidade individual, mas também com as combinações desses indivíduos. O exemplo que eu vou dar futebolístico, como eu faço quase sempre nas aulas, você pega determinado time, só tem craque. Você pega a lista de jogadores, só craque, só craque, só pessoa que sabe muito jogar bola, mas se você coloca tudo junto, quando combina essas personalidades, o time não deslancha. Então não é só personalidade individual, mas também saber combinar essas diferentes personalidades, né? Saber que uma pessoa trabalha bem em determinado método com determinada pessoa e com outra não vai trabalhar bem. E não é culpa de ninguém. Então a gente tem que ter atento a isso. A interação social, sentimentos, norma dos grupos, né, que vão existir dentro da organização, independente da vontade do gestor. A liderança informal, né, às vezes quem manda mesmo é outro funcionário, não é o gerente. Isso tudo é importante para a gente entender como os subordinados se comportam. Então a gente deve ficar atento a isso. Olha só que interessante, um grupo hostil ou um conflito entre subordinados apresentam problemas que não existem onde prevalece o espírito de equipe. Então, se tem alguma hostilidade, algum conflito, mesmo que você fale equipe, que você coloque todo mundo junto, faça reunião, todo mundo diga que tem equipe, mas se o espírito de equipe não estiver dentro da organização, não vai funcionar. Aí muitas vezes não é por culpa da pessoa, não, é a personalidade. Né? É preciso que a gente identifique, né? Por isso que os testes, né, os testes psicológicos são tão importantes nas organizações, né? Tanto para identificar as potencialidades, para identificar essas diferentes personalidades. Cada um aprende de um jeito, cada um se comporta, reage de um jeito frente a determinada situação. Cada um se interage uns com os outros de maneira diferente. Então isso deve ser pensado e repensado nas organizações. Ok? A gente vai terminando por aqui. Deixa eu voltar para não ficar feio, né? A gente vai terminando esse primeiro vídeo por aqui e a gente continua no segundo. Vamos fazer uma pausa e tomar uma aguinha. Valeu!